Hoje quero começar com uma ideia que pode parecer provocadora, sobretudo para quem acompanha temas sobre investimento, sobre fundos europeus e crescimento empresarial. Porque muitas vezes, quando falo com empresários, a pergunta que surge, ou algumas das perguntas que surgem são: que apoios existem para a minha empresa? Ou, numa outra variante, há algum financiamento para este investimento? Ou uma outra variante, vale a pena esperar pela abertura de um aviso? E estas perguntas são legítimas, obviamente que sim, porque num contexto em que investir está cada vez mais caro e as necessidades de investimento e de modernização e de inovação são cada vez mais aceleradas, é natural que as empresas procurem, e é para isso que existem os fundos europeus, que as empresas procuram apoio para efetivamente trazer à sua empresa modernização, digitalização, tornarem-se mais sustentáveis, porque também são diretrizes que são cada vez mais importantes para a competitividade das empresas. E, obviamente, perante uma aceleração desta urgência de modernização e de inovação, é normal, sim, que queiram recorrer a estes apoios. Portanto, não é errado em si querer os apoios. Isto que fique absolutamente claro. Mas a pergunta que deve preceder estas perguntas sobre que apoios há, como é que eu posso aproveitar, será que devo aproveitar ou esperar por um novo aviso? A pergunta que os empresários devem colocar em primeira linha é outra. É se o negócio precisa mesmo daquele financiamento, daquela linha que vai abrir ou, hipoteticamente, poderá estar já aberta, ou se precisam ainda de clareza sobre aquilo que querem construir, sobre aquilo que realmente vai trazer valor e diferença competitiva para a sua empresa, e então, depois, respondida esta pergunta, então ver que tipo de apoios podem ser utilizados para acelerar essa estratégia, para acelerar esse investimento, essa modernização, mas o foco não pode estar em vou encaixar num aviso, o foco tem de estar em o que é que a minha empresa verdadeiramente precisa para se manter competitiva. Portanto, é esta falta de clareza que muitas vezes falta quando nós nos confrontamos com este tipo de perguntas e fazemos uma pergunta essencial, que é: qual é a ideia que tem para o seu negócio, qual é o progresso que vai obter através deste investimento, e muitas vezes esta clareza não é imediata. Ou seja, vêm questões designadamente: eu quero me tornar mais eficiente, eu tenho que automatizar mais. Porquê? Porque são tendências que vão ouvindo ali, ouvindo acolá, têm consciência de que elas são importantes, mas simplesmente não param para perceber o quanto elas são importantes, para medir se realmente aquele investimento vai trazer o impacto que eles estão à espera, qual é o problema que o investimento que vão fazer vai realmente resolver dentro da empresa e com isso aumentar a sua competitividade. E é muitas vezes esta falta de clareza que até leva a que a ideia não se transforme num projeto competitivo e esse projeto até possa não vir a ser aprovado. E, portanto, há todo um trabalho feito que não assentava efetivamente numa visão clara de para onde a empresa quer ir. E é precisamente sobre isto que eu vou falar neste episódio do Pode Competir. Se você quer saber mais, fique por aqui até ao fim. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Competir. E hoje vamos trazer aqui esta grande temática, que é de inverter um pouco esta pergunta que está muito na cabeça dos empresários do como é que eu posso aproveitar o apoio, como é que devo esperar pelo aviso, que apoios existem para a minha empresa. Vamos inverter, porquê? Porque muito antes de pensar se o negócio precisa de financiamento,
é preciso perceber se você tem clareza em relação ao que o seu negócio realmente precisa. O meu nome é Ana Rola, sou consultora de gestão há mais de 16 anos e neste podcast nós falamos de competitividade, estratégia, crescimento, fundos europeus, que é uma área onde tenho uma forte especialização, trabalho com isto há muitos anos e este tema encaixa como uma luva, portanto, nessa vertente dos fundos europeus. E hoje vamos tocar aqui, talvez, num ponto que pode ser um pouco provocador para aqueles empresários que sentem que, não, obviamente eu sei que a minha empresa precisa de modernizar, que eu preciso de automatizar, eu conheço muito bem o meu negócio e nada disso está aqui em causa, no sentido de que temos consciência, eu tenho consciência que os empresários conhecem muito sobre o seu negócio. Mas também temos consciência que há muitos empresários que não têm uma orientação estratégica clara, que não sabem exatamente aquilo que não é não saber, muitas vezes, o que é que está a acontecer em torno de si. É o que é que, de tudo que está a acontecer, pode trazer competitividade ao seu negócio. Não conseguem traduzir muitas vezes o que aquele investimento pode trazer à sua empresa do ponto de vista de números, de crescimento efetivo. Porque o investimento por si só, mesmo apoiado, é custoso, implica investimento da parte da empresa. E, portanto, ele só é realmente viável ou só é realmente um bom investimento se o retorno que ele for gerar superar esse investimento. E muitas vezes falta essa clareza. E a verdade é que, como eu disse no início, muitos empresários chegam até nós com uma ideia, às vezes até surgem pessoas, empreendedores, ou seja, que ainda não têm uma empresa, que querem criar um negócio, muitas vezes até na área do turismo, têm dinheiro e capital para investir, portanto, vão despender de capital que acumularam ao longo, muitas vezes, de uma vida para investir e não têm clareza exatamente do que é que querem construir. Ou seja, isto acontece nos dois universos, quer em empresas que já existem, quer em empreendedores que muitas vezes têm capital que acumularam, querem investir no negócio e a pior coisa que podem fazer é fazer esse investimento sem ter esta clareza estratégica dos números, do impacto que o investimento vai ter, se realmente o investimento que vão fazer vai trazer o retorno que eles querem, porque senão estão a investir capitais próprios, ou melhor, na verdade não estão a investir, estão a destruir capitais próprios. E é isto que muitas vezes dói, certo? E é esta clareza que eu quero que você hoje reflita sobre isto, ao ouvir este episódio. Se estiver a pensar neste momento em fazer algum investimento, em tentar aproveitar algum fundo europeu, pare, não é? E pense sobre isto. Se a ideia que está a pensar em termos de projeto de investimento faz sentido para o seu negócio e, mais do que isso, se realmente isso é o que é necessário para aproximar mais a sua empresa daquilo que ela necessita para se manter competitiva no futuro. Porque a verdade é uma, aqui em Portugal, nós vivemos num contexto em que durante muitos anos as empresas se habituaram a estes instrumentos de apoio ao investimento empresarial. Já passámos por vários quadros comunitários e até há quem diga, não é essa a minha opinião, mas há quem diga que as empresas ficaram viciadas nestes apoios, ou seja, praticamente até só investem se tiverem o apoio. Não é a minha opinião, até porque nós temos muitos clientes que concorrem a estes fundos e muitas vezes
vezes começam o investimento sem ter a certeza da decisão, porque as decisões demoram muito a sair e a empresa não fica obstaculizada por isso. A verdade é que, na maior parte das vezes, temos sucesso, até porque nós temos uma expectativa quanto à nota, mas as empresas não ficam à espera, vão fazendo e depois, obviamente, se tiverem o apoio, isso vai permitir implementar uma segunda fase do projeto com muito mais aceleração e que vai trazer muito mais crescimento. Mas a verdade é que não podemos também ignorar o facto de que estes apoios têm sido muito importantes para o investimento empresarial em Portugal, criaram oportunidades, mas que isto, portanto, esta viciação dos apoios pode sim constituir muitas vezes uma armadilha, que é as empresas querem obter o apoio, que não é assim tão pouco, como quem já conhece os fundos europeus sabe, então focam os seus investimentos para tentar enquadrar um determinado aviso. E isso é e pode ser muito prejudicial para a empresa, e a empresa, pior do que tudo, não conseguir alcançar as metas porque o projeto até conseguiu aprovação, mas não foi construído assentando em bases que realmente tinham por trás as necessidades que a empresa tinha para se manter competitiva, as necessidades que a empresa tinha de modernização e, simultaneamente, verificar se essa modernização, ao se fazer um investimento nessa modernização, iria trazer valor acrescentado à empresa. E isso faz com que se tracem metas, muitas vezes focadas no aviso. Se o aviso quer que eu diga que vou aumentar 20% das minhas vendas, eu vou dizer que vou aumentar 20% das minhas vendas. E é preciso depois atingi-las. E, portanto, isto pode se transformar numa verdadeira armadilha. E ter esta consciência pode fazer uma diferença gigantesca para as empresas, por duas vias. Uma delas é, desde logo, um projeto bem construído, coerente, com metas bem definidas, face àquilo que são os objetivos e a estratégia que está na candidatura. Tem muito mais potencial de ser aprovado. Este é o primeiro ponto. E o segundo ponto é um projeto bem construído, que tem por trás a tal estratégia sólida, tem muita probabilidade de que aqueles objetivos que foram traçados de forma lógica sejam atingidos. E aí sim o projeto é um sucesso, aí sim o projeto constituiu uma alavanca de crescimento muito importante para as empresas. Mas aqui o perigo, alerto, e é sobre isto que estamos aqui a falar, não é dizer que não são importantes, é que muitas empresas fazem isto sem ter a tal direção, sem ter a tal clareza do que é importante para a sua empresa. Porque ter apoio, obter o apoio, obter a aprovação, não significa que a empresa esteja a caminhar com direção e no sentido daquilo que vai fazer com que ela se mantenha competitiva no futuro, ok? E eu vou dar aqui um exemplo. Muitas vezes as empresas são seduzidas até por fornecedores de equipamentos tecnologicamente avançados que permitem automatizar uma série de processos dentro das suas empresas, de equipamentos que permitem aumentar muito a capacidade de produção e com custos mais reduzidos, e isto é muito atrativo. Ou seja, a máquina produz mais,
produz com mais eficiência e o custo de produção é mais reduzido. Enfim, tem uma série de processos que são automatizados que me vai libertar a necessidade de recursos humanos e de processos manuais. Bem, isto, num primeiro impacto, é obviamente muito positivo. E, volto a dizer, que inserido num projeto estruturado é muito positivo. Só que a máquina, essa proposta de valor, essas promessas, não pode ser o gatilho para uma empresa, por exemplo, pensar, bem, então, até porque, eu digo-vos de experiência, porque muitos empresários dizem-nos isso, que os fornecedores destes equipamentos conhecem os fundos europeus e muitas vezes dizem, você, se submeter uma candidatura ao sistema de incentivos à inovação produtiva, consegue instalar estes equipamentos na sua empresa com um apoio de 40%. Portanto, eles conhecem esta prática, ou seja, isto até já faz um pouco parte da linguagem comercial, não é? De quem vende, por exemplo, este tipo de equipamentos. E o empresário, evidentemente, está ali uma proposta de valor em cima da mesa que poderia acrescentar valor à empresa, mas percebe o que eu acabei de dizer. Eu não disse acrescenta, eu disse poderia acrescentar. A questão é que não há, é sedutora a proposta, mas a empresa não tem claro a estratégia, a sua estratégia ou a estratégia que a empresa deverá seguir ou a direção que a empresa deverá seguir. E por muito boa que a máquina seja, por muito eficiente que a máquina seja, por muito que ela aumente a capacidade produtiva, a pergunta deve ser: isto é o próximo passo certo para a minha empresa? Isto é aquilo que a minha empresa precisa neste momento? Ou eu tenho que dar outro tipo de passos antes de pensar na máquina? E muitas vezes esse passo passa, por exemplo, por definir ou ter claro que às vezes a empresa pode não ter qualquer definição em termos de orientação estratégica, mas pode até ter alguma definição e acha que aquela máquina vai resolver a questão, só que o seu problema pode não ser a máquina, pode ser um problema de estrutura comercial e da forma como você vende e de se você está a atingir mais clientes ou não. E até uma outra questão. A máquina aumenta a minha capacidade produtiva, mas será que eu preciso de um aumento da capacidade produtiva? E você até pode não precisar, mas até desejar, porque a direção da sua empresa é no sentido de crescer, de captar mais clientes. Se essa for a sua direção, que estratégia é que você tem para captar mais clientes? O que é que você já está a fazer no terreno para captar mais encomendas e aquela máquina então sim vai fazer toda a diferença? Portanto, isto é pensar primeiramente na direção, em ter clareza e perceber se aquilo é o próximo passo necessário. Porque há muitos sistemas de incentivos. Nós temos o sistema de incentivos à internacionalização, nós temos o sistema de incentivos à qualificação, nós temos o sistema de incentivos à inovação produtiva, temos o sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento e a verdade é que eles vão agir em frentes diferentes, ou seja, inovação produtiva, como o nome diz, é para a área produtiva, a questão da internacionalização é para a internacionalização e qualificação é para realmente modernizar alguns segmentos da empresa mais imateriais, mas que têm que ser trabalhados para que a empresa se mantenha competitiva. E o ID é para a investigação e desenvolvimento também, como o próprio nome diz. E o que é que a sua empresa neste momento precisa?
Você pode ambicionar crescer, mas você tem uma direção clara do que é que vai fazer a sua empresa crescer? Se a sua resposta for sim, então talvez a proposta de valor do equipamento, no exemplo que eu estava a dar, possa fazer sentido. Então talvez você deva olhar para um sistema de incentivos à inovação produtiva para pensar em como pode enquadrar um projeto estruturado de inovação produtiva que vai ajudar a fortalecer a sua capacidade de entrega dentro de uma estratégia comercial orientada para o crescimento. Isto é direção. E muitas vezes surge aqui um erro sutil que é confundir investimento com crescimento. Que é o quê? Na prática. Empresas que só porque estão a modernizar, como no caso do equipamento, estão a modernizar, estão a acompanhar as tendências de digitalização, de automatização, que isso vai significar crescer. E isso é falso. Você tem que olhar para o investimento e perguntar que transformação este investimento vai provocar no meu negócio. E continuando com o exemplo para você ir percebendo cada pergunta que eu aqui lhe coloco à reflexão. Perante a máquina, perante aquela proposta de valor, você perguntar, se eu investisse, independentemente de fundos, independentemente de projeto estruturado, tem uma proposta de valor à sua frente. E você pensa, este equipamento, se eu fizer este investimento aqui para a minha empresa, o que é que isto vai gerar dentro do meu negócio, em termos de rendimentos? O que é que isto vai gerar? Eu tenho uma estratégia que permita absorver o que a máquina me vai permitir do ponto de vista do aumento da capacidade produtiva? Ou não? Mas ela reduz o custo de produção. E mesmo com o que eu tenho atualmente, o que eu vendo atualmente, se eu reduzir o custo é bom para mim. O quão bom isso é? O que é que isso significa em números? Eu vou poupar 10, mas a máquina custou-me 100. Entende? Quantos anos vai demorar a recuperar aquele investimento? Compensou ou não compensou essa redução de custos que ela gerou? Portanto, é isto que você deve se perguntar perante qualquer investimento. Seja ele já um projeto estruturado, seja uma proposta de valor que você tem à sua frente. Aquele investimento vai aumentar a margem da sua empresa? Vai aumentar a produtividade? Ok, e essa produtividade vai se traduzir em quê em termos de números? Ok, vou melhorar, digamos, a minha margem, porque consigo produzir mais por hora, né? E, ok, vou produzir mais, mas isso vai ficar em estoque ou eu tenho para onde escoar? Vou entregar mais rápido aos meus clientes e com isso aumentar a minha capacidade de resposta? Muito bem. E se aumentar a minha capacidade de resposta, eu tenho uma estratégia para captar mais clientes para aproveitar o tempo que eu otimizei ou não? Portanto, isto são perguntas que têm que fazer parte do seu processo decisório. Ok? Portanto, e pensar sempre que cada investimento que você faz deve começar por aqui, pelo resultado que ele pode trazer à sua empresa. E só depois pensar, ok, então como é que eu enquadro? Ok, pensei, tenho tudo isso, tenho uma estratégia, tenho direção, então que apoios é que eu posso ter
para desenvolver e implementar este plano. Esta deve ser a cadência. Porque o projeto certo, o projeto competitivo, aquilo que vai trazer diferença à sua empresa, começa muito antes do apoio da candidatura. Você pode pensar que os apoios podem ajudar e muito. Nós trabalhamos com isso, nós temos empresas que alavancaram o seu potencial de crescimento muitíssimo em muito pouco tempo. E fizeram-no porque conseguiram o apoio destes sistemas de incentivos. Porém, muito antes do apoio, havia uma clareza muito grande em relação à direção que a empresa ia prosseguir. Nós temos até casos de empresas que, lá está, por terem um pensamento estratégico muito estruturado, que nós chegámos a submeter candidaturas que sabíamos que tinham fragilidades em alguns critérios de mérito, designadamente da contratação de recursos humanos qualificados. Porque a empresa simplesmente disse, neste momento, os recursos humanos qualificados que a empresa tem respondem às nossas necessidades. Não vamos empregar só para aumentar a nota. E, portanto, quando submeteram o projeto, tinham consciência que isso fragilizava a nota. E a verdade é conseguiram o apoio, porque ainda assim tinham uma nota alta que lhes permitia ter o apoio, mas podiam ter perdido aquele apoio por não ter artificialmente feito com que a nota fosse superior, colocando lá contratações que a empresa sentia que não precisava de fazer. E fizeram essa opção. Porquê que fizeram essa opção? Porque são empresas que direcionam o seu comportamento de investimento em função de estratégia, de decisões estratégicas e não em função do apoio, embora reconheçam que o apoio seja importante. Percebem a inversão? E isto faz toda a diferença. E até vos digo, é um cliente que nós acompanhamos há muitos anos, é uma média empresa, e até vos digo, no decorrer do processo, o crescimento foi muito acima do que aquilo que a empresa tinha perspectivado e até contrataram recursos humanos qualificados. E que a pessoa depois olha para trás e diz, podíamos ter posto na candidatura, embora ela tenha tido o apoio. Mas fica aquela sensação, e a empresa manteve a sua, a sua resposta, que é, mas naquele momento, para o crescimento que nós perspectivávamos, não fazia sentido. Mas ainda bem que a estratégia até correu acima das nossas expectativas e nós até necessitávamos de empregar. E é uma empresa que não para, tem crescido muito, continua a empregar, mesmo estando a automatizar muitos processos, mas está a automatizar, as pessoas são precisas para outras funções, contrata outro tipo de pessoas, com outras qualificações, mas isto é apenas para vos dizer o que é. O que precedeu a decisão não foi o aviso, aquilo que determinava a elegibilidade do projeto, foi a orientação estratégica. Portanto, a pergunta, mais uma vez, para o deixar aqui a refletir, eu vou-lhe dar, não é pergunta, eu vou-lhe dar aqui algumas perguntas que você, para além daquelas que eu já coloquei ao longo do episódio, e se for necessário reveja, anote-as para sempre que tiver perante até uma oferta que eu sei que muitas surgem com aquele bichinho, agora há um apoio, vou-vos dizer um que está agora a surgir muitíssimo, inclusive nós sabemos isso pelos nossos clientes. Está aí a decorrer até ao dia, penso que 30 de maio, se a memória não trai, um concurso para a descarbonização e eficiência energética.
e todos fornecedores que trabalham com esta dimensão, obviamente aparecem, não é trabalham com esta dimensão, têm equipamentos que contribuem para a descarbonização e para a eficiência energética, ou quem vende os painéis fotovoltaicos e por aí vai, vão às empresas com as suas propostas, apresentar obviamente os seus produtos, e todos conhecem e falam deste sistema de incentivos. E adivinhem, os clientes contactam-nos e perguntam-nos: olha, um fornecedor falou-me, poderíamos enquadrar isto neste apoio, o que é que vocês acham, o que é que não acham? E a conversa vai sempre, por um lado, obviamente orientamos e dizemos ao cliente o que é que o concurso contempla e o que é que o concurso exige. E quando falamos do que é que o concurso exige, do que é que o concurso contempla, muitas vezes a empresa dá um passo atrás e diz: bom, então ainda não é o momento, não queremos fazer esse tipo de investimentos agora, ou já temos esse tipo de investimentos inseridos. Portanto, percebe que até nas empresas que têm alguma estrutura já e que são empresas que até já tiveram vários apoios, é normal que busquem esta informação. É normal. Os fundos estão aí para isso. O que eu quero é que você tenha consciência de não se deixe levar apenas por o prémio. Pense sempre em que esse prémio, se o projeto não for bem construído, pode se transformar numa armadilha. Se o projeto não assentar numa orientação precisa do que é que a sua empresa vai fazer e implementar, e a estratégia que vai prosseguir para alcançar aquele conjunto de resultados, o prémio pode se transformar numa armadilha. Pode se transformar até num problema caso a empresa tenha de devolver os fundos. Portanto, estes cuidados você tem de ter. Então, eu vou-lhe dar aqui algumas perguntas que você deve fazer antes de pensar, ou não é antes, ou pode até ser quando surge um concurso e você, antes até dizer assim, vamos avançar. Você deve colocar em cima da mesa, que é, primeira delas, qual é o principal bloqueio de crescimento dentro da sua empresa neste momento? O que é que realmente neste momento está a empatar, está ali a impedir o crescimento? É desorganização? É a capacidade produtiva, como eu dei há pouco o exemplo do caso da máquina? É baixa produtividade? É dificuldade em vender? É dificuldade em captar clientes? É dificuldade em alargar o mercado onde você atua? Isto acontece muito, muitas empresas que têm comércios locais e prestam serviços a nível local, têm dificuldade às vezes de dizer como é que eu abro os meus horizontes, como é que eu alargo os meus horizontes, como é que eu consigo, por exemplo, internacionalizar a minha atividade, ou que não seja a internacionalização, ir para outros mercados dentro do mercado português. Ou seja, é perceber o que é que está aí a estrangular, o que é que está a bloquear o crescimento da sua empresa. Outra pergunta que você tem que colocar: que oportunidade, ou que oportunidades, não é só a oportunidade, oportunidades você está a tentar capturar com aquele investimento que você tem pensado na sua empresa? Ou se está a pensar numa ideia do ponto de vista da empresa. Você pode identificar uma oportunidade no mercado e perceber assim, pois, mas a minha empresa, eu não consigo aproveitar esta oportunidade porque a minha empresa não está preparada. É um novo mercado, eu tinha que adaptar o meu produto, ou eu tinha que aproveitar os meus canais de distribuição, ou eu tinha que pensar numa nova forma de vender, novos formatos de marketing, ou eu tenho que efetivamente aumentar a minha capacidade produtiva, porque senão não consigo dar resposta a este mercado, mas até tenho know-how
para produzir uma nova oferta para este novo segmento que está a surgir? É uma nova tendência que você quer aproveitar? Portanto, porque nem sempre os projetos surgem da necessidade de resolver um determinado problema dentro da empresa. Muitas vezes surgem por identificação de oportunidades que a empresa quer aproveitar. E são essas oportunidades que você deve identificar. A terceira pergunta que lhe quero deixar é: que transformação você espera ver no negócio depois do investimento? E quando eu falo de transformação, é pensar em números. Quanto é que eu vou estar a vender depois do investimento? Para que mercados novos eu abrangi? Reduzir custos ou não? Portanto, isto obviamente depende do tipo de projeto. Vai aumentar a margem? Vai prestar um novo serviço? Vai ter um novo produto dentro da sua gama de produtos? Vai ganhar informação para decidir melhor? Isto está muito subjacente a estas questões todas da inteligência artificial incorporada nos equipamentos e nos softwares e da ligação. Vai libertar a equipa para outras funções que têm sido descuradas porque a equipa está muito centrada em resolver tarefas que poderiam ser substituídas por uma máquina e ao libertar a equipa, isso vai fazer com que você venda mais, por exemplo, tenha mais capacidade também de atender bem os seus clientes. Portanto, pensar em qual é a transformação que você quer ver no negócio depois do investimento estar implementado. Quarta pergunta: você tem condições internas para executar este projeto, ou o projeto que está a pensar? E eu até vos vou dizer aqui uma coisa que é, para quem não está familiarizado, esta é uma pergunta que atualmente surge nos critérios de mérito dos projetos. Porquê? Porque muitos projetos que são aprovados e ao serem aprovados o financiamento fica cativado, pelo menos até ao fim da execução do projeto, e muitas vezes os projetos ficam pelo caminho, não são implementados. Ou seja, depois estava aprovado a tal coisa, a tal prémio que os empresários ambicionam, até conseguiram aprovar o projeto e depois não executaram, não implementaram. E muitas vezes não implementaram, porquê? Porque não havia capacidade interna para execução. Quer fosse ao nível da equipa, quer fosse ao nível da própria gestão, porque prosseguir um projeto acompanhando simultaneamente com tudo que já tem que fazer no seu dia-a-dia é exigente. Vai exigir dedicação, vai exigir alocação de tempo para prosseguir aquele plano. Porquê? Porque se está a introduzir na empresa algo novo. Não é, ou seja, sai fora da rotina. É um projeto, a implementação de um projeto que ainda por cima traz inovação à empresa. Logo, é novo, é novidade, vai implicar realmente que alguém esteja focado naquilo. Há empresas que até alocam a uma pessoa ou uma equipa a gestão daquele projeto. Depende, obviamente, da dimensão. Mas vamos pensar num projeto de internacionalização. Quem é a equipa que vai estar alocada? Quem é que depois vai às feiras, no caso do projeto envolver as feiras? Quem é que vai? Qual é a estratégia? Como é que se vai definir? Quem vai fazer? A capacidade financeira para suportar a componente não financiada é outra questão que muitas vezes é descurada. E atenção, isto é monitorizado, no sentido antes, na fase de candidatura. Mas você pode dizer que vai recorrer a um financiamento bancário e, ok, eles aceitam, e na fase da contratualização até obtém o contrato com o banco e depois não executa nada. E depois não executa. E, portanto, a execução é fundamental. Um projeto por si só
vale pela ideia, mas valor em dinheiro só vale se for implementado. Portanto, muito importante esta questão, portanto, da capacidade de execução e muitas vezes descurada. Quinta pergunta que lhe vou deixar aqui. Como é que o projeto, e este também é muito descurado, esta pergunta, ou melhor, a resposta a isto, que é como é que o projeto reforça a competitividade da empresa. E esta aqui até me atrevo a dizer que, se não for devidamente respondida por si, pode comprometer até a aprovação do projeto. Só que muitas vezes a resposta é dada, vou-lhe até dizer, com a ajuda de consultores. E você coloca lá uma orientação estratégica, muito alinhada com o plano de investimentos, e coloca também o que é que realmente traz competitividade. Então entramos nos vários eixos de reforço da competitividade de uma empresa: diferenciação, inovação, sustentabilidade, digitalização, automatização, ou seja, os vários eixos que hoje, portanto, trazem competitividade às empresas. E está lá tudo muito bonitinho, tudo montado. Só que está no papel, está escrito. Essa clareza estratégica, essa orientação estratégica não é acompanhada pela empresa, não saiu do âmago da empresa. Muitas vezes não foi a empresa sequer que construiu aquele projeto. E o projeto é aprovado e você não implementa aquele projeto tal e qual está, e a competitividade não sai reforçada. Já falei muito sobre isso aqui, e acaba por ser um tiro no pé. Portanto, o empresário não consegue explicar por ele o que é necessário. Portanto, todas aquelas perguntas que eu disse, o que é necessário para fortalecer a empresa no futuro, e qual é o diferencial ou os diferenciais do ponto de vista de competitividade que aquele projeto está a trazer à empresa. Portanto, cuidado com as propostas que lhe são apresentadas, que, atenção, sou consultora, ajudo empresas a preparar este tipo de projetos e obviamente o nosso trabalho não é só fazer aquilo que ouvimos, não, é ajudar a dar orientação estratégica à empresa. Ou seja, o nosso trabalho começa precisamente na fase da avaliação da ideia, começa logo por aí, e depois avaliar a ideia, dar uma orientação estratégica, e só depois é que responder à tal pergunta de: isto tem cabimento nos fundos europeus ou não tem cabimento? Mas, não tendo cabimento, a empresa tem ali algo de valor, uma orientação estratégica que efetivamente vai trazer competitividade ao negócio, e pode ir ao banco e recorrer a outro tipo de apoios que não os fundos europeus. E nós fazemos isso com os nossos clientes muitíssimas vezes. Nós, no ano passado, por exemplo, tivemos alguma procura de clientes, por exemplo, de clínicas que queriam modernizar, portanto, a sua infraestrutura, e queriam saber se conseguiam enquadrar no sistema de incentivos à inovação produtiva, porque ouviam que o sistema de incentivos apoiava a aquisição de equipamentos, e essas clínicas muitas vezes compram equipamentos bastante caros. E em várias situações que tivemos, nós, até em boa verdade, foram recomendações de outros clientes que nós temos, que fizeram esses clientes chegar a nós, e a conclusão foi muito clara.
vocês não conseguem, no caso de quem nos procurou, não conseguem enquadrar o sistema de incentivos à inovação produtiva porque não tem internacionalização. Mas ajudamos a orientar no sentido de perceber o retorno que aquele investimento poderia trazer à clínica, nomeadamente uma delas era expandir para uma área de negócio que ainda não tinham, e o retorno que isso poderia trazer tendo em conta o potencial de clientes que eles já tinham, e etc. E a empresa decidiu fazer o quê? Bem, pronto, não temos apoios, é pena, obviamente gostávamos de também poder ter acesso, não tendo, vamos nós investir no equipamento necessário, vamos em frente, porque concluíram que o investimento iria trazer um retorno que mais do que superava o investimento necessário. Portanto, estes são exemplos do que nós fazemos juntamente com os nossos clientes. Inclusive, eu tenho em formato online sessões, portanto, de diagnóstico e de avaliação de investimento que são exatamente para isto. Para uma fase prévia, haver uma avaliação da ideia, haver uma avaliação do que é que a empresa deve fazer para direcionar a sua empresa para eixos de transformação, de crescimento, de inovação. E depois então, se fizer sentido, nessa sessão de diagnóstico e avaliação de um potencial investimento, dizer assim, olhem, agora vale a pena, caso queiram, avançar para uma candidatura a um sistema de incentivos. Portanto, e isto nós disponibilizamos também online, porque muito disto é através destas conversas e não tem que necessariamente estar enquadrado numa potencial candidatura em que vamos forçar um projeto que pode não ter viabilidade para ser aprovado num sistema de incentivos. E, portanto, estes cuidados são muito, 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 muito importantes, ok? Portanto, eu deixo com estas 5 perguntas que acho que podem ajudá-lo muito, portanto, a você depois primeiro estruturar a ideia e depois pensar assim, ok, tenho ideia estruturada, tenho orientação estratégica, tenho capacidade para implementar este projeto. Então, agora, há fundos europeus ou não há fundos europeus para apoiar a minha estratégia? E não o erro clássico de vou adaptar a minha estratégia para caber naquela candidatura. Ok? E, portanto, você tem que buscar ter esta clareza, saber que clientes vai atender, se é um novo público-alvo, se é para trabalhar para o público que já tem, mas conseguir expandir, se vai trabalhar para outros mercados, porque tudo isso faz mudar a estratégia da empresa. Ok? Portanto, com isto, espero ter aumentado a sua clareza face àquilo que você necessita, ter dado orientações para você efetivamente saber o que é que precisa de fazer antes de vir com a pergunta clássica do que apoios existem para a minha empresa, porque apoios existem, mas primeiro você tem que ter a clareza daquilo que quer construir. E com esta ideia-chave, deixo aqui neste episódio, deixa aí um like, comentários, interaja também para me ajudar aqui a que o YouTube mostre isto a mais pessoas e espero vê-lo no próximo episódio. Até breve!